Senhor, nada nos faltará. Quero deixar aqui para a meditação da amada igreja. E louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis. Foi. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias. Deus Senhor. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, seu verso 3, que diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então aqui é a criação da terra. Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Às vezes eu e você estamos assim, sem presença de Cristo, nós estamos sem forma e vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque quem dá forma é Cristo. Quem preenche é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando hoje pela manhã, justamente nisso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu o livro de Gênesis e eu estava aqui meditando, sendo que eu falava para o meu Senhor: Senhor, eu não quero falar da terra, porque esse aqui é um versículo que eu e você já sabe que a terra era sem forma e sem vazia, e criou Deus, e o Senhor pega e diz, haja luz e houve luz, mas o Senhor me levou para um outro departamento, que é eu e você quando estamos sem Cristo. Quando nós não temos Cristo, nós estamos sem forma e vazio. E às vezes as pessoas sorriem, brincam, mas louvado seja o nome do Senhor, esquece do primordial. Aleluia. Dentro dele está vazio. O seu semblante não tem formosura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você for olhar, a Bíblia ela diz que toda mulher ela tinha uma formosura. Todo homem ele tinha uma formosura. Glória. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma formosura bem diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Se você for olhar, louvado seja o nome do Senhor, quando começou a crucificar Jesus, que o cortejo começava a vir, glória, louvado seja o nome do Senhor, veio um deles e falou, tu é um deles. Por quê? Porque ele tinha um semblante, a formação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, não, eu não sou um deles, tu é um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde eu e você passa, tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor falou, haja luz e houve luz, louvado seja o nome do Senhor, ele resplandeceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Quer ver outro? Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi criado no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, porém, ele tinha a necessidade de ser hebreu. Porque ele era um hebreu. Ele tinha a formosura de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que passavam por ele, mesmo vendo ele sendo egípcio, olhava e via ele diferente. Glória. É onde nós vemos hoje em dia um desviado, um afastado, um afastado, louvado seja o nome do Senhor. Ele está fora da presença, mas porém não perdeu o brilho. Aleluia. Por causa de quê? Porque a sua formosura, o Senhor ele já tinha declarado. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Querendo ou não,
quando nós levantamos a mão para Cristo, Ele nos transforma, Ele preenche, louvado seja o nome do Senhor, algo sobrenatural sobre nossas vidas. Aleluia. Nós ficamos mais bonitos. Eu não digo às vezes pela aparência, é por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que diz de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o verdadeiro avivamento vem de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas aí não criticando, e nem quero criticar. Aceita Jesus e muda suas vestimentas. Cada um sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós precisamos é mudar aqui dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é mudar dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi o que Moisés fez. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, criado no meio do Egito, sendo um egípcio, louvado seja o nome do Senhor. Mas, porém, ele tinha um semblante de hebreu. Aleluia, Jesus. Louvado Glória. seja o nome do Senhor. Então, eu quero te dizer isso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você for olhar, quando o povo de Israel sai do cativo, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia relata que ele vai rodear 40 anos. Mas por quê? Porque eles murmurou? Não. Porque o primordial que Jesus estava querendo fazer era arrancar o Egito de dentro deles. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, meu Deus. O primordial dentro da sua casa e dentro da sua vida é eu e você arrancar o Egito que está dentro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, só quem pode fazer é Deus e você. Amém, meu É Deus e eu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo começa a reclamar com o Faraó, você já viu que para libertar o povo foi fácil? Foi fácil, irmão. Jesus foi lá e falou para Faraó, Moisés, perdão, foi lá e falou para Faraó, o eu sou mandou. Acabou. Agora, difícil foi o povo do Egito, porque estava arraizado dentro de Egito, dentro deles. Portanto, quando Moisés leva e para de frente ao mar, eles começam a murmurar. Eles começam a dizer, e agora? Nós morreremos? Era bem melhor estar lá atrás, comendo cebola, comendo algumas coisas do Egito. Então, irmãos, eu aprendi o seguinte, que o que é mais difícil é eu e você tirar as coisas de dentro de nós do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que falta em mim e em você, irmãos, sabe o que é? É deixar as práticas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. É perdoar, é amar. Irmãos, o mais difícil foi isso. O mais difícil dentro da nossa vida é nós olhar, louvado seja o nome do Senhor, e ver aquele ser humano falando da gente e a gente ainda tem que perdoar. O mais difícil, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é o Egito sair de dentro de nós. Glória a Jesus. É o que estava faltando no meio daquele povo. É o que estava faltando no meio da terra. A terra era sem forma e vazia. Então, criou Deus e disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. Então, irmãos, eu quero te dizer que o mais difícil não é eu e você sair do Egito, não é eu e você sair deste mundo e dizer, somos evangélicos. O mais difícil, sabe o que é? É uma libertação. É eu e você olhar e dizer, não, isso aqui na minha vida não me atinge mais. Porque o Senhor me curou. E hoje em dia as pessoas não querem isso, irmãos.
Hoje em dia as pessoas não querem mais isso. As pessoas sabem que as pessoas querem dizer que está com Cristo e está tudo bem. Não está tudo bem. Eu e você precisamos de ser moldado, ser modificado, porque Jesus está voltando. Quer um exemplo? Que eu já dei aqui uma vez? A parábola das 10 virgens. 5 loucos e 5 prudentes. As 10 não eram virgens? As 10 não estavam esperando o noivo? E porque 5 era louco e 5 era prudente? Então, irmãos, eu aprendi, louvado seja o nome do Senhor, e aprendo que eu estou aqui no culto com os irmãos. Mas os irmãos podem subir e eu ficar. Porque dentro de mim, eu tenho que tirar algo de dentro de mim. Do Egito. Eu tenho que fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é um hino também que diz: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Olhando a letra, eu abro mão de tudo que sou. Entendeu, irmãos? Então, assim, eu louvar, mas será que eu abro mão? Será que eu abro mão, irmãos? Será que eu abro mão? Então, irmãos, hoje é uma noite especial. É uma noite a qual eu e você precisamos de ser